purgatório que mais sofrem. Manuel Rato Regalado, pais e sogros. Manuel Rodrigues, cunhado e família. Pedro Miguel Damásio Preguiça, avós e tios. Maria dos Anjos Ceira e cunhados. Manuel Marques Chagas de Oliveira, seus pais e sogros. Celso Simões Catarino, seu sogro, pais e cunhados. Virgílio da Cruz Jerónimo e família. José Maria Vinha, esposa e filho e filha. Maria dos Anjos Jesus Gomes, seu marido e filho. Maria Gomes Marques, filho e família. Fernanda Maria Helena dos Santos, avós e família. Paulo Manuel Faustino Silva e a sua mãe. Aurélio Pinhal Carvalheiro e família. Carlos Alberto Oliveira Silva. Álvaro Rua da Cruz e sua família. Leila. António de Oliveira, sua esposa e nora, pais e sogros. Fernanda Jesus Silvestre, seu marido e filha. Suzete Jesus Pereira, seu marido e filho. Associados da Sagrada Família das Lagoas. António Maria Marques, esposa, filho e nora. Diamantinho Pedrosa e esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tendo piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tendo piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, Senhor, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Vencerá. Se quiseres, guardarás os meus mandamentos. Ser-lhe fiel depende da tua vontade. Deus pôs diante de ti o fogo e a água, e estenderás a mão para o que desejares. Diante do homem estão a vida e a morte. O que ele escolher, isso lhe será dado. Porque é grande a sabedoria do Senhor, Ele é forte e poderoso e vê todas as coisas. Seus olhos estão sobre aqueles que o temem. Ele conhece todas as coisas do homem. Não mandou a ninguém fazer o mal, nem deu licença a ninguém de cometer o pecado. Palavra do Senhor. Felizes os que amam o Senhor, felizes os que andam seus caminhos, felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Felizes os que amam o Senhor, felizes os que andam seus caminhos, felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Felizes aquele cuja vida é pura e caminham na vontade do Senhor. Felizes os que observam seus preceitos e o procuram de todo o coração. Felizes os que amam o Senhor, felizes os que andam seus caminhos, felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Promulgaste, Senhor, os vossos mandamentos para serem observados fielmente. Oxalá se firmem os meus passos na observância da vossa lei. Feliz
Felizes os que amam o Senhor, felizes os que andam seus caminhos, felizes os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Mostrai-me, Senhor, o vosso caminho, para que siga na fidelidade. Ajudai-me a obedecer à vossa lei e a guardá-la de todo o coração. Felizes os que amam o Senhor, felizes os que andam seus caminhos, felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Felizes os que amam o Senhor, felizes os que se amam seus caminhos, felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós falamos de sabedoria entre os perfeitos, mas de uma sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que vão ser destruídos. Falamos da sabedoria de Deus, misericórdia oculta, que já antes dos séculos Deus tinha destinado para a nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, porque se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas a nós, Deus o revelou por meio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, até o que há de mais profundo em Deus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás. Quem matar será submetido a julgamento. Eu, porém, digo-vos:
Todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos: todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a já cometeu adultério com ela no seu coração. Ouvistes ainda que foi dito aos antigos: não faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum. A vossa linguagem deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Palavra da salvação. Irmãos, estes domingos temos vindo a ler, então, o Evangelho segundo São Mateus, este capítulo 5. No início começou com as bem-aventuranças, felizes, pois os que promovem a paz, e nesse sentido colocava várias situações. E realmente eu dizia nesse dia que, pois, este Evangelho de São Mateus, este capítulo 5, no fundo é quase o sentido de ir propondo um caminho. As bem-aventuranças e o resto do capítulo é quase como pegar nessas bem-aventuranças e colocá-la em palavras mais concretas, em situações da vida, e Cristo propõe sempre um caminho mais além do que as normas, as leis e os mandamentos. No domingo passado, pois, lemos então o Evangelho, ainda deste capítulo 5, e dizia: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E compreendemos, ou seja, o testemunho, o exemplo da nossa vida deveria ir nessa linha, no fundo, não só para nós, mas também iluminando, pois, o caminho da vida dos outros. E hoje continuamos com este capítulo 5, e aqui então Jesus coloca realmente no seu discurso, ele é muito mais amplo, nós aqui lemos a forma mais breve, mas no fundo coloca aqui algumas situações e diz: ouvistes que foi dito, mas eu digo-vos. E então Jesus acrescenta mais um passo. E começa ali: ouvistes que foi dito, não matarás. Mas Jesus diz, e então diz: todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. Julgamento, neste sentido, é realmente o sentido também de, pois, cometestes uma falta e, no fundo, as consequências também dessa falta. E Jesus não fica apenas naquilo que vem dos 10 mandamentos: não matarás, não tirarás a vida ao teu irmão, dos 10 mandamentos, mas Jesus aprofunda. Não é só o aspecto físico de ir e tirar a vida ao outro, de matar o outro, mas é também um aspecto mais para além desse aspecto físico, que às vezes estamos, no fundo, condenando a vida do outro, embora não empunhando uma arma nas mãos, não chegando e tirando-lhe a vida física, mas quando denegrimos a vida do outro, quando, no fundo, estamos aqui realmente promovendo outras situações, quando humilhamos o outro, quando exploramos o outro, e é realmente todo esse discurso. Jesus vem dar um passo maior em profundidade. Matar não é só tirar a vida, matar é também tirar as oportunidades que o outro possa viver, ou quando o outro é excluído da comunidade, é excluído da sociedade. Depois ele diz também, ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. E aqui também diz, mas eu digo-vos, e então aqui diz, todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a já cometeu adultério. E aqui de novo também a lei, o mandamento diz, não cometerás adultério. E Jesus diz, mas isso é muito mais do que realmente, pois, repudiar a esposa, mas é também, no fundo, quando tu, no teu coração, alimentas já o desejo, no fundo, de lhe ser infiel, no fundo, de destruires também a família que fostes construindo, no fundo, quando colocas também, pois, a malícia e a luxúria e por aí afora, quando, no fundo, te deixas levar pelos vícios, pela maldade, pelo pecado. E depois continua, ouvistes que foi dito, não faltarás ao que tiveres jurado.
Mas eu digo-vos, não jureis em caso algum. E aqui vem, no fundo, este juramento vem também, pois, das leis, dos 10 mandamentos, mas não jures em caso algum. Quer dizer, no fundo, se não não é preciso realmente estar ali a fazer juras. No fundo, o que tu deves ser é responsável à palavra dada. Não precisas realmente, se te comprometes, não precisas fazer juramentos para que as pessoas acreditem em ti. Se tu tens realmente um caráter e um modo de vida realmente honesto, cumpridor, responsável, não precisas de realmente de ir buscar quem sabe o quê. A tua palavra deve ser sim, sim, não, não. Tudo o que é para além disso, diz então aqui no Evangelho, tudo o que passa disto vem do maligno, ou seja, vem realmente do desejo, no fundo, de irresponsabilidade. Muitas vezes prometemos, já sabendo que não conseguimos cumprir, ou porque não nos apetece, ou porque não temos as condições, mas enrolamos a situação. E então aqui diz, não, sim, sim, não, não. Podes, dizes, fazes. Não podes, dizes logo que não podes e já não contamos contigo. Ou seja, sermos claros, transparentes, não andarmos a enganar e a enrolar as situações. Compreendemos aqui, e há outros, no próximo domingo leremos também mais um outro pedaço deste capítulo 5, e realmente vemos, no fundo, estes discursos que São Mateus junta aqui, levam-nos a uma reflexão. Porque muitas vezes nós também nos defendemos atrás disso. Às vezes as pessoas falam comigo e dizem, mas senhor padre, eu não matei ninguém. Certo? Mas aqui está, o matar não é só ires lá com a faca e passares no pescoço do outro. O matar é também outras atitudes e que essas muitas vezes nós não ligamos, nós não damos importância e muitas vezes estamos a tirar realmente as oportunidades aos outros, estamos a tirar realmente, no fundo também que os outros possam realmente reerguer-se. No fundo, o não matar não é só o ato violento, que esse está excluído, todos compreendemos. São os outros que nós não damos tanta importância, mas que são tão graves, ou podem ser tão graves, quanto o outro. Por exemplo, quando denegrimos da vida de uma pessoa e a excluímos realmente da sociedade e muitas vezes por causa do diz que, um disse, o outro disse, e nós não comprovamos se é verdade e não, e então aumentamos e vamos por aí fora. E no fundo estamos também, a tirar a dignidade desta vida, desta pessoa. Por isso, se todos somos pessoas humanas, se todos nós queremos ser respeitados, respeitemos-nos também mutuamente. E aí vai, no fundo, este discurso que vai mais para além do que está escrito, no fundo, ver nas entrelinhas, nas diversas situações, nos diversos casos, para que a lei do amor seja realmente mais concreto do que meros pensamentos ou intenções. Para que realmente e sejamos capazes de concretizar na nossa vida e não passar assim de um modo superficial. Irmãos, na próxima semana, então, entraremos na Quaresma, com a quarta-feira de cinzas. Saibamos então um bocadinho iniciar no fundo, o que o Evangelho nos propõe precisamente, esta reflexão. Já sabemos, todos somos assim um bocado esquecidos, às vezes não nos damos conta das coisas, dizemos palavras e ofendemos e por aí fora. Para nós aquilo não tinha importância, teve importância para o outro. E no fundo o convite é este mesmo, não vivermos de um modo despreocupado, mas reflexivo, a pensarmos no que dizemos, no que fazemos, para a tempo podermos ir melhorando, para com o tempo podermos ir também ajudando e, no fundo, fazendo com que as coisas sejam um pouco diferentes. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra. Creio um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme a Escritura, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica, apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, aqui reunidos no Espírito Santo, oremos ao Deus Pai Todo-Poderoso para que nos ajude com a sua graça a pôr em prática as palavras de jejum, de modo que a merecermos entrar um dia no reino dos céus e invoquemos confiadamente: ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Leão XIV e pelos bispos que professam a fé apostólica, para que despertem no coração dos fiéis e catecúmenos o desejo do reino dos céus, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos que têm responsabilidades educativas, para que saibam promover a cultura do povo, fundada nos mandamentos de Deus, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos oprimidos e marginalizados, pelos pobres, pelos aflitos e pelos que sofrem, para que encontrem alívio, consolação e saúde, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelas mães solteiras e pelos lares separados, para que sintam da parte dos cristãos o acolhimento e a ajuda que precisam, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Por todos nós aqui presentes na Assembleia do Domingo e que escutamos as palavras de Jesus no Evangelho, para que a nossa justiça supere a dos escribas e fariseus, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Senhor Deus onipotente, gravei em nós a lei do amor e do perdão, para sermos capazes de viver em conformidade com o Evangelho do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amen.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor de tuas mãos. Oremos. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitastes Jesus Cristo de entre os mortos, e vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão, nosso Bispo Virgílio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos, num só coração e numa só alma, vamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, entra em sua digno que entreis, mas dizei-me só a palavra para eu obedecer.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos, alguns momentos para alguns avisos. Então, chegou aqui um pedido, perdeu-se um brinco de ouro entre Febres e a Fontinha. Por favor, se alguém o encontrar, entregar aqui. Depois, no dia 18 de fevereiro, próxima quarta-feira, iniciamos então a Quaresma. Quarta-feira, às 19 horas, será a missa de cinzas aqui na Igreja Paroquial de Febres. Quarta, 19 horas. Por isso, na quinta-feira, não haverá missa, porque eu estou a distribuir também, nesse sentido, nas outras paróquias. Quarta-feira, 18, será também na Igreja de Mortede a administração das cinzas, missa de cinzas. E depois, às 20 horas, na paróquia de Sepins. 19 de fevereiro, a quinta-feira, às 19 horas será em Orentã e às 20 será no Bolho. Depois, na sexta-feira, dia 20, será na Cordinhã, às 20 horas. Nesse mesmo dia 20, às 21 horas, reunião com os pais das crianças da primeira comunhão, para com eles, e da profissão de fé, para com eles prepararmos então esses dias. No dia 21 de fevereiro, sábado, pelas 11 horas, será a missa de promessas dos escuteiros no campo que eles têm na Lagoa. E no próximo sábado, dia 21, será a missa às 17h30 na Capela da Sanguinheira e depois a missa às 19 em Febres. E depois no domingo, bem, como é habitual, no dia 22, próximo domingo, da manhã a 8, haverá na paróquia a reunião com a equipe de animação pastoral às 15 da tarde. Com eles estamos a preparar a vinda do Senhor Bispo, a visita pastoral que fará à nossa unidade pastoral. Dia 27 de fevereiro, visamos já a Conferência Quaresmal, que será às 21 horas no Centro Paroquial de São Pedro, em Cantanhede. Esta Conferência Quaresmal é um tema que é abordado sobre a Quaresma para nos ajudar a viver melhor a Quaresma e de acordo um pouco ao que estamos também a viver. É dia 27, é uma sexta-feira, à noite, 21 horas. Depois, há aqui uma situação que eu não sei como resolver, mas isto não consigo levar mais isto para a frente. No ano passado, 2025, em vários momentos, fui falando nas capelas, e aqui na Fontinha também, é preciso renovar as comissões. É preciso fazer comissões novas ou aquelas que estão, mas que digam alguma coisa. As capelas todas foram organizando-se. Em novembro, depois da festa, em novembro, aqui nesta capela, eu disse, Fontinha, é preciso renovar a comissão. Depois disse, antes do final do ano, tenho que apresentar os documentos ao Senhor Bispo. Passou o ano, depois veio janeiro, falaram comigo para a festa de Santo Amaro, e eu, está bem, fizemos a festa de Santo Amaro, passou a festa de Santo Amaro, estamos em fevereiro, vim cá celebrar a missa, não tenho nenhum recado, não sei de nada, ninguém falou comigo, não tenho nenhum feedback. Entretanto, esses documentos que devia de apresentar até ao final do ano, este ano vem a visita pastoral do Senhor Bispo, até ao final do ano deveria de apresentar, estamos em fevereiro. O Senhor Bispo vem em maio. Eu, então, não sei, aqui está, então, daqui para a frente,
Não sei, não conto com a Fontinha, vou fechar a capela, não há mais missa aqui na Fontinha. Não sei. Digam vocês, falem, mas até agora eu tenho falado, mas eu falo sozinho. Para não dizer falo para o boneco, falo sozinho, porque assim não tenho tido resposta. Se não tenho, então, pois, eu não tenho mais nada a fazer, se não tomar uma atitude forte e dizer, bem, então daqui para a frente não há mais nada. Não sei se é isso que vós quereis. Eu pensava que não, mas pronto. Então, alguma coisa tem que se resolver. Eu, segunda-feira, vou entregar esses documentos ao Sr. Bispo e a Fontinha fica de fora. Eu não posso esperar mais, porque, é claro, isso devia ser feito até ao final do ano. Eu tenho que organizar as capelas também, as comunidades, tenho que organizar tudo isso. Temos que fazer uma reunião para consertar as coisas, ver o que é a falar. Ainda não fizemos essa reunião. Todo este ano 2025 eu deixei assim, vocês foram-me conhecendo, fomos falando algumas coisas e depois disse, agora está na hora de organizarmos as coisas. As outras capelas mexeram-se, eu tenho já tudo isso pronto, só falta a Fontinha. Não sei, agora se eu vou deixar, chegamos a maio e está aí o Sr. Bispo e eu digo, olha, falo o Sr. Bispo com eles não se mexeram. Não sei também, eu penso que isso não seria a atitude correta. Por isso, antes que chegue, estou aqui a dizer, bem, vamos ver o que é que vocês fazem, vamos ver, não sei, alguma coisa, falem entre vós e assim. Se não, pois não sei como é que hei de fazer, terei que fazer, pois, mais uma vez, o Senhor Padre é que vê. Bem, eu não sou clarividente como Deus, não sei o que é que eu faço. Bem, vamos ver. Para já, a missa do próximo mês fica suspensa, enquanto não resolvermos isto. A bem ou a mal, não sei, mas eu acho que devia ser a bem. Eu acho que vocês deveriam de conversar um pouco e ver, e arranjar essa comissão aqui para a capela, então. E aí, fazemos, e bem, depois vamos vendo um bocado. Mas temos que dar esse passo. Agora, assim, eu falo e não há nenhuma resposta, não há nenhum feedback, ninguém se oferece, ninguém quer fazer nada, então eu vou retirar as chaves, ficam as chaves com o Sr. Padre e pronto, não tenho mais soluções. É que eu não tenho soluções. E então, mas eu acho que esse não é o caminho. Eu muitos avisos tenho dado, só que eu não consigo esperar mais. Vamos chegar ao final do ano e eu à espera. Bem, é como diz o povo, quem espera, desespera. Antes de desesperar, estou a dar o último aviso. E já lá vão muitos, mas pronto. Falem um pouco entre vós, vejam, combinem, zanguem-se entre vós, mas tragam uma solução, por favor, sim? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.